Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma exposição da série Jesus, Luz das Nossas Almas, que é esse trabalho realizado em cima das obras de Amélia Rodrigues através de Divaldo. Hoje nós vamos ver a mensagem A Igreja da Verdade, que está no livro Quando Voltar a Primavera. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento alto e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que temos de conhecermos um pouquinho mais a respeito da vida e obra de Jesus e de percebermos as nuances e cada ensinamento contido nas suas palavras maravilhosas. Que nossa mente possa ampliar a capacidade de compreensão e captarmos ao máximo possível os ensinamentos do Mestre. Que assim seja. Bem, então, nós vamos ver essa mensagem e, naturalmente, vocês podem, através da leitura, né, vocês podem ter outras ideias também, né? E seria interessante aí que vocês anotassem aí nos comentários, que aí quem for assistir a essa live vai ter o conhecimento enriquecido com os comentários que vocês fizerem, certo? Bem, então vamos proceder à leitura do livro, e depois, de uma parte, e depois a gente vai comentando. Naquele momento, já não há razões para dúvidas ou incertezas. A natureza fez-se esplêndida pauta musical, onde se gravam as notas sublimes do seu messianato. Cada palavra é um acorde feito em luz. Todo gesto é um alegríssimo de paz. Está colocando aqui o alegro, né, que é relacionado aos tempos musicais, né? Quem é música entende um pouquinho mais que eu. Então, mas seria nesse sentido que ela comentou ali em cima, né? Que a natureza está como uma pauta musical. Então, todo gesto é um alegríssimo de paz. As onomatopeias da paisagem, ou seja, os barulhos, né, dos animais e das folhas balançando e tudo mais, sucedem-se e logo se misturam às profundas mensagens do seu amor. Os amigos já ouviram desatar homens das amarras que inibem, imobilizam ou dificultam o acesso à luta, ao bem operante. Ao contato de sua presença ímpar, modificam-se as situações, alteram-se os contornos dos problemas, diminuem os complicados óbices quando colocados à frente. Ninguém o perturba ou confunde. Uma expressão do seu olhar, um movimento de sua face, e os astuciosos se revelam rendidos. Qualquer ardil faz-se de fácil transposição. As ciladas não o alcançam. A sua sombra, em caindo sobre alguém enfermo, restitui-lhe a saúde, e através de suas roupas se distendem as mercês. Não o contraditam, nem o atemorizam. Suave, dulcifica a alma, ameniza a aspereza dos fatores externos violentos e acalma os tumultos interiores persistentes. Vigoroso, invectiva contra o erro, arrosta as consequências das atitudes, verbera contra o crime e a simonia diante dos acompliciados com a usurpação e a hedionda hipocrisia. São aqueles os dias de esperança, das festas da alma. Refertam-se os espíritos humildes com as fortunas do bem. Os amigos já o conhecem, pelo menos dispõem de todos os dados para o identificarem. Eram, porém, homens algo confusos, subitamente arrancados das pequenezas materiais para as vicissitudes do espírito. Içados de súbito das covas sombrias e sem perspectivas para os altiplanos da perene claridade,
sentiam-se aturdidos. Amavam a luz e temiam-na. Comiam o pão da verdade, mas não o digeriam. Sorviam a linfa do conforto libertador e não se contentavam, fugindo para as torpes querelas, as mesquinhas disputas e os debates infantis. O tempo, todavia, fortalecia-os a pouco e pouco para os cometimentos, e aqueles temores infundados se transformavam em força invencível, em estoicismos arrebatadores da fé. Possuindo todas as seguras informações, careciam da revelação que ele deveria dispensar-lhes. Começariam as dores, as antífonas das amarguras e os prólogos da aventura superior. Então, essa é a primeira parte da mensagem, em que Amélia nos traz um panorama de como estava a situação naquele momento, em que Jesus já tinha feito várias coisas, os discípulos já tinham assistido a uma porção de situações que Jesus tinha se apresentado com toda a sua grandeza, mas eles ainda não tinham, né, mesmo tendo todas as informações seguras, eles ainda não tinham aquela certeza absoluta, né, de quem ele era. Então, eles já tinham visto, como ele coloca ali, né, várias situações aqui, né, que ela vai citando, né? Qualquer ardil se faz de fácil transposição, as ciladas não o alcançam. Então, como aqui é um exemplo, né? É aquela vez que eles chegaram com a moeda, né? Os fariseus chegaram com a moeda, e eles chegaram dizendo que, perguntando a Jesus se deveriam ou não pagar o tributo a César, porque ali era uma cilada. Se ele respondesse que não precisava pagar o tributo, eles iriam denunciá-lo aos romanos. Se ele dissesse que precisava pagar o tributo, eles iriam colocá-los contra os judeus que achavam injusta a situação de escravidão. Então, qualquer resposta que ele desse entre essas duas alternativas, eles tinham um motivo para denunciá-lo para alguém, né? Para que ele ficasse mal com algum grupo. Mas aí, né, as ciladas não alcançavam, né? Qualquer ardil se faz de fácil transposição, como ela colocou aqui. O que Jesus fez? Pediu uma moeda. Eles deram a moeda e ele perguntou: de quem é essa efígie, né, esse desenho que tem aqui nessa moeda? E eles responderam: é de César. Então ele diz, né? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, ninguém podia ficar contra ele. Porque ele estava dizendo, né, dai a César o que é de César. Então, enquanto o tributo fosse devido a César, teria que ser pago. Mas era importante lembrar que, amarrado a essa para dizer que não precisariam pagar a César, eles teriam que sentir que estavam dando a Deus o que era de Deus. E isso eles sabiam que não estavam fazendo, né? Enquanto eles estavam brigando entre si e fazendo negociatas, eles não estavam dando a Deus o que era de Deus. E o que era de Deus? O respeito, o amor entre as pessoas, né? O não matar, não roubar, né? Todos aqueles ensinamentos que vieram no Decálogo e que os fariseus também não cumpriam tudo, embora dissessem da boca para fora, eles também não cumpriam tudo. Então, eles não tinham como continuar aquela disputa, né? Então, ali Jesus se saiu muito bem, né? A outra situação através de suas roupas se distendem as mercês. Vocês lembram de um momento em que Jesus estava andando, né? E de repente ele falou: quem me tocou? E os outros discípulos, os discípulos que estavam em volta, falaram: mas está todo mundo indo em cima, né? Se arrastando, se envolvendo
envolvendo Jesus, todo mundo em volta ali, como que pergunta quem que tocou? Daí ele disse, eu quero saber quem me tocou, porque eu senti sair virtude. Ou seja, ele percebeu que havia curado alguém, que a energia dele havia sido utilizada para curar alguém. Aí então uma mulher veio, né, humildemente veio e falou que realmente ela havia tocado as suas vestes, e no momento em que ela tocou as vestes de Jesus, uma hemorragia que ela tinha há muitos anos cessou de imediato. Ela tinha aquela hemorragia direto, o tempo todo, sem parar. E bastou tocar a roupa de Jesus para ser curada totalmente. Então, através da fé, não foi, claro que não foi só o fato dela tocar ali, né? Ela tocou na roupa de Jesus com a fé, pedindo com fé, né? Que ela tinha certeza da grandeza de Jesus, da possibilidade de Jesus para curá-la. Mas como para não incomodá-lo diretamente, né? Não chegar e pedir para ele, ela só tocou as suas vestes e com isso ela foi curada. Então, todas as situações de que ele vai falando aqui, os discípulos tinham assistido, mas ainda não tinham aquela condição, ainda não haviam percebido com certeza o que era tudo aquilo, o que significava tudo aquilo. Né? Eles estavam vivendo a vidinha deles tranquilas lá, como pescadores, como comerciantes, como tabeliões, né? E estavam tendo a sua vida normal, e de repente eles se viram em contato com toda a grandeza de Jesus, né? Como ela coloca ali, né? Içados de súbito, das covas sombrias e sem perspectivas, que era onde eles viviam, como eles viviam, assim, aos altiplanos da perene claridade, eles sentiam-se aturdidos. Então, eles não sabiam ainda exatamente o que estava acontecendo. Mas, então, aí tá a frase que ela coloca ali, né? Possuindo todas as seguras informações, ou seja, eles já sabiam de tudo isso, né? Mas eles careciam, ou seja, eles tinham necessidade da revelação que ele devia dispensar-lhes. Então era importante que Jesus mostrasse que ele era realmente o Cristo, mas ele não podia chegar dizendo para eles, olha, eu sou o enviado, né, que vocês esperam há tantos anos. Não era uma forma que ele queria não era dessa forma que ele queria se apresentar. Era necessário que eles percebessem. Então, com toda a sua sabedoria, nós vamos ver o que Jesus fez. Então, continuando. A manhã resplandecente de sol é moldura para a intervenção do alto. E o ar balsâmico do dia, o hálito de vida em música de fundo. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Inquire Jesus aos discípulos num transporte sublime. Não mais haverá silêncios a partir daquela hora, abafando as vozes do amanhecer para a vida nova. Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas, redarguem em uníssono na mesma voz. Aqui tem uma pausa, né? Que em algumas, acho que em Marcos, diz que eles falaram em uníssono, né? Em Lucas, diz que foi Pedro que respondeu. Então, mas aí é o de menos, né? O importante é que essa foi a resposta que eles deram. É uma eloquência coral, harmônica e sincronizada. E aqui fica patente uma coisa que talvez, né, muitas vezes é negada por outras, principalmente por outras religiões, mas vejam bem, eles estão dizendo que ele podia ser João Batista, Elias, Jeremias ou um dos outros profetas. Então, sim, eles acreditavam na reencarnação e aguardavam em febre de expectativa que retornasse algum dos mortos queridos a fim de atestar a chegada do rei. Elias, Jeremias e os outros profetas, todos já tinham morrido, né, desencarnado há muito tempo. Se eles achavam que era ele, se as pessoas, do modo geral, acreditavam que Jesus poderia ser Elias ou Jeremias ou qualquer outro profeta, é porque eles acreditavam na reencarnação. Né? Certo? Olha como ela observou isso. Né?
Mas o sentimento de reencarnação ainda era meio misturado, assim, eles ainda tinham algumas dúvidas, não era uma noção bem clara. Por isso que eles pensam também a possibilidade de ele ser João Batista. Né? Eles podiam imaginar que João Batista havia incorporado nele, né? Que não, após ter sido morto pela amante da Salomé, do Herodes, né, que pediu a cabeça dele, que ele poderia ter então incorporado em Jesus. Os embaixadores, no entanto, apresentaram-se e foram recusados. Elias ali estava renascido em João, com as credenciais do reino, e, sem embargo, não o quiseram compreender. Fazia-se indispensável, portanto, desvelar-se-lhe de uma vez, a fim de que não mais se surpreendessem ante os sucessos futuros. E vós, quem dizeis que eu sou? Indagou diretamente a Simão. A dúlcida voz embala. A pergunta frontal, sem rebuços, não dá margens a opções nem a disfarces. És o Cristo, Filho de Deus vivo, desata o venerando amigo, penetrado pela luz da verdade. Há uma orquestração no ar e um súbito acalanto, morrendo em pianíssimo, para que ocorra um profundo estacato. Ali está o rei, diante deles, atônitos e deslumbrados. Então parece que naquele momento em que Pedro externou, né, és o Cristo, Filho de Deus vivo, para os outros também aquilo se tornou muito claro. Era a revelação que Jesus queria que eles tivessem. Então Jesus respondeu, né? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, remata Jesus. Soa o instante em que os segredos cedem lugar às notícias alvissareiras. Os mistérios desaparecem entre as claras enunciações e as bases, os fundamentos da Era Nova são fixados em definitivo nos corações e nas mentes. Nasce a Igreja da Revelação Espiritual, a Igreja Interior. Estão autorizados os intercâmbios. Os dois mundos confraternizam em abundância. Cesareia de Filipe fez-se o santuário para a comunhão com o mundo maior. A cidade opulenta dos homens cede os seus arredores em flor para a convivência com os ministros imponderáveis do Senhor da Terra. Desvelou-se Jesus aos companheiros em definitivo. A grande luz do alto jorra em abundância e a plenitude da vida estua. Ou seja, Pedro conseguiu falar, né, teve aquela claridade ali, como ele colocou ali, né? Não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Foi um processo mediúnico, né? Através da mediunidade, Pedro teve a intuição de que realmente Jesus era o Cristo. A alvorada da verdade, no entanto, é também o amanhecer das dores. No mundo não haverá lugar para ela por enquanto. O duelo das ilusões, na disputa do palco de dominações das trevas, recebe a adesão das forças ignóbeis da treva que pretende permanência. Afirma-se a chegada do amor, enquanto se juntam de expressões de ódios e dores os corações. Jesus não esconde as aflições que desabarão sobre os pioneiros da renovação. Ele próprio não escapará da sanha das tenebrosas artimanhas dos homens pigmeus, que tentarão defrontar o homem filho de Deus. Numa divisão dos padecimentos futuros, adverte aqueles espíritos em repentino crescimento e lhes informa sobre o pesado tributo de dor e abnegação que ele deve dar, a fim de romper os turvos compromissos da humanidade com a mentira e facilitar a sua religação com Deus. Reporta-se as supremas doações que lhes serão exigidas, para as quais veio. Está decidido. Ninguém se surpreenda. Os amigos se atemorizam. E Pedro, receoso, em perfeita sintonia com entidades irresponsáveis que teimavam por sitiá-los e fazê-los recuar, chama o Senhor à parte e admoesta-o.
Ou seja, então Jesus foi contando, né? Começou a explicar, né, tudo que haveria de bom relacionado ao reino, à implantação do reino de Deus na Terra, mas que também haveria muito sofrimento para todos, pelo fato de aceitarem a doutrina pura de Deus no coração. Ele próprio seria vítima de toda essa maldade ainda existente no coração dos homens. Não seria uma vítima no sentido de coitadinho, mas era algo que estava previsto que iria acontecer. Ele não poderia ser entendido de imediato. Não seria uma tarefa fácil. Haveria de acontecer algo bastante forte para marcar que ele era realmente o Cristo prometido. Naquele momento, o medo de Pedro, nós vimos ali, né? Que o Pedro recebeu uma mensagem sublime, um contato com espíritos superiores. Mas ali, o medo de Pedro baixou a sua vibração. E então, em sintonia com as entidades irresponsáveis, chama o Senhor à parte e admoesta, chama a atenção de Jesus. A batalha é sutil e perigosa. Indispensável enfrentá-la com decisão, sob qualquer que seja o disfarce que se insinua. Vendo o que ocorria além das zonas físicas que envolviam o discípulo atônito, Jesus profere a severa frase com que expulsa a insinuação e desarticula o programa de perturbação nefastas. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, ele chamou a atenção do Pedro, né? Ele não estava chamando Pedro de Satanás. Ele estava dizendo para aquele espírito satânico se afastar, né? Porque ele só entendia das coisas dos homens. Ele não se compadece. E a verdade em relação à fantasia, nenhuma concessão se lhe faz. Ele veio para o momento culminante que um dia chega para todos e de que ninguém consegue eximir-se. Testificar pelo exemplo o conteúdo da palavra, eis a meta. A entidade satânica que urde na alma de Pedro a debilidade e apresenta a visão da vida conforme a tecedura da limitação humana, vai rechaçada. A delicada mediunidade do apóstolo, que recebeu a inspiração do céu há pouco, num instante de invigilância, sintoniza com a representação do mal de que se nutrem os espíritos empedernidos na perversidade. Pela ponte mediúnica, transitam anjos e demônios conforme a concessão mental e emocional de seu detentor a cada momento. Pedro se dá conta do equívoco, desperta e se eleva outra vez. Inunda-se de esperanças, liberta-se. E o mestre, extremamente íntegro, com os olhos postos na glória do sacrifício, exalta a dor por amor e culmina o ensino definindo perenemente os rumos e as balizas do seu messianato. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Abrem-se de par em par as portas da imortalidade, e a igreja da revelação espiritual está construída nas almas. Não é um espaço físico, né? Não é um prédio. Essa igreja está dentro de nós. O Senhor dos Espíritos decifra um dos enigmas do mundo além das sombras, a inspiração, e projeta claridade nos abismos da sua sepultura ignorada. A vida supera a morte. O espírito triunfa. É dia de perene amanhecer. O ar começa a pesar, carreado pelo calor das horas. A sinfonia atinge os acordes últimos. O grande final se apaga em sons que se misturam às vozes da paisagem. Jamais silenciarão. O concerto melódico invadirá os ouvidos do mundo e das gerações. Chega o sol vitorioso. A luz está no mundo. Então, é muito interessante, né, essa colocação de que, através dessa passagem aqui, Jesus deixou muito claro a questão da mediunidade, né, a questão da inspiração da mediunidade. Enquanto Pedro estava lá
empolgado, né, pensando naquilo que Jesus era, o amor que ele tinha por Jesus e o que ele representava para ele e para os seus companheiros, ele conseguiu receber a inspiração do alto para identificar Jesus como Cristo. Quando Jesus começou a falar dos sofrimentos que viriam, ele começou a ficar com medo de tudo aquilo. Medo de que o mestre morresse e eles ficassem sem ele, medo de ficar sem Jesus, medo talvez do próprio sofrimento que viria. E veio e foi chamar a atenção de Jesus para que ele tomasse, poxa, toma atento, vamos, a gente não pode se entregar dessa forma. E Jesus então chamou a atenção dele, do espírito dele, através dele chamando a atenção do espírito com o qual ele havia sintonizado e de quem estava recebendo inspiração maléfica, e pôs ele no lugar, né? Colocou ele no lugar. Então, aí a responsabilidade do médium, de todos aqueles que somos médiums, a necessidade do vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Um momento de descuido pode fazer com que a gente pode aproximar, deixar que se aproximem de nós aqueles nossos amiguinhos, não muito amiguinhos, né, que tenham sido os nossos amiguinhos de erros passados e que querem que a gente permaneça naqueles erros, não querem que a gente os abandone, e aproveitam momentos de nossa invigilância para fazer-nos cair em erros novamente. Mas só cairemos em erro se não nos esforçarmos para levantarmos novamente. Então, essa passagem aqui se encontra em Marcos, no capítulo 8, de 27 a 34, em Mateus, capítulo 16, de 13 a 28, e em Lucas, no capítulo 9, nos versículos 18 a 24. Agora eu queria trazer para a gente ouvir, antes de encerrar, uma música que o maestro Álvaro Osman compôs e que fala desta passagem. Então, vamos ouvir então. Opa, pegou a música, faixa errada, desculpa. Desculpa que pegou a faixa errada. Desculpa que eu peguei a faixa errada. Agora sim, desculpa. Essa outra também é linda.
Essa música foi gravada em LPs na década de 60, início 61, 62, e depois foi passado para CD, né, o Evangelho Cantado à Luz do Espiritismo, composto pelo maestro Álvaro Osma, com a regência do coral, a filha dele, Alvacélia Osma, que muitos conhecem aí também, né? E o coral de vozes das meninas do lar de Ercília Vasconcelos. Então, essa música trata exatamente dessa passagem, né? E aquela última estrofe onde fala, né? Nunca o há de se quebrar, pôde a pedra de Pedro. Se o acertado falar, foi de um médium sem medo. Então, por quê? Hades era o rei dos infernos, o deus dos infernos dos romanos, né? dos gregos. O romano era Plutão, né? Era o mesmo, mas era o nome de Plutão. Hades era o nome grego. Então, ele coloca ali, né, o seu Álvaro colocou ali, né, que nunca Pedro foi vencido pelos espíritos das trevas, né, porque ele, passado essa situação aqui, ele aprendeu a não sentir medo. Né? Ele teve medo naquele momento, mas ademoestado por Jesus, né, quando Jesus chama atenção e mostra que que aquilo não deveria acontecer, Pedro também passou ali, a partir dali, a não sentir mais medo e ser um médium, né? E como Jesus falou, né, que Pedro falou mais tarde, né, que Pedro, tu és a pedra e sobre essa pedra construirei minha igreja. Então, era sobre a fortaleza que estava se tornando Pedro, que mais tarde ele fundou a Casa do Caminho, né, em companhia dos outros apóstolos, e deixou todo um legado para a posteridade. Então, seria essa a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço muito ao Maurício pelo convite, né, mais uma vez estar aqui na casa, ainda que virtualmente, mas agradeço a oportunidade de estudo que a gente sempre aproveita para aprender. A gente sempre aprende mais. Quem vai fazer a apresentação estuda mais, aprende mais, né, para poder falar. E vamos também agora agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui. Que saibamos aproveitar as inspirações superiores e rechaçar as inspirações que não sejam tão boas assim, para que nós não nos tornemos mensageiros das trevas, e sim que consigamos ser sempre mensageiros da luz. Que assim seja. Muita paz a todos, gratidão a todos que estão assistindo ou que assistirão mais tarde. E um grande abraço virtual cheio de carinho.